Existe uma categoria de pessoas que estão acostumadas a escolher tudo o que há de melhor, mais caro e mais sofisticado. Elas têm o melhor terno, o melhor carro. Sim, no final das contas, a mesa de trabalho, o relógio, tudo o que há de mais exclusivo. E é bom quando isso acontece em um nível cotidiano. Você tem dinheiro para levar esse estilo de vida luxuoso, mas é ruim quando você paga a mais pela exclusividade sendo um investidor no mercado de ações ou em qualquer outro. Pois bem, hoje vamos falar sobre a empresa Nvidia. Ela é a número 1 entre as empresas de capital aberto em termos de capitalização. Hoje, 25 de agosto de 2026, sua capitalização é de cerca de 5,2 trilhões de dólares. É a número 1 do mundo. Ela tem indicadores financeiros fantásticos. A receita bruta do último trimestre foi de 81,6 bilhões de dólares. O lucro operacional foi de 53 bilhões e meio de dólares. A margem bruta está simplesmente nas alturas. São 75%. Isso é fantástico, algo com que só se pode sonhar. E além disso, a previsão de receita para o próximo trimestre é de 91 bilhões de dólares. Ou seja, a empresa está em uma situação financeira magnífica. Ela possui cerca de 50 bilhões de dólares em caixa e títulos, enquanto suas obrigações de dívida são de apenas 8 bilhões e meio de dólares. Se tudo está tão magnífico, então qual é o problema? O problema está em alguns indicadores financeiros. Por exemplo, o índice PS, que é o coeficiente que mostra a relação entre a capitalização de mercado da empresa e a receita bruta. E no caso da Nvidia, ele é de 20, o que significa que o investidor paga 20 dólares por cada $1 de receita anual. Não acredite, isso é muito, muito alto. Por fim, o índice PL, que é o coeficiente que mostra a relação entre o preço da ação e o lucro por ação. No caso da Nvidia, ele é de 32. Este, claro, não é um valor exorbitante, mas ainda assim é muito alto, e por isso vale a pena esperar. E finalmente, Benjamin Graham, você conhece essa pessoa, ele escreveu o livro O Investidor Inteligente. Ele não o chamaria de investidor inteligente se você investisse na Nvidia no auge do seu valor, onde a ação se encontra agora. Bem, vamos ver, do ponto de vista da análise técnica, quais perspectivas se desenham para esta ação. Diante de nós estão os candles semanais. A ação está sendo negociada agora a 212 dólares e 75 centavos. E é isto que vamos observar. Aqui houve algum tipo de máxima. Isso foi no distante ano de 2023. A ele correspondia alguma máxima do RSI. Depois obtemos uma máxima mais alta. Preste atenção. E uma máxima mais alta, espere um segundo. Não ficou certo. Uma máxima mais alta do RSI. Isso indica que é um crescimento forte, ele é sustentado pelo indicador e estamos obtendo a continuação do crescimento. Mas aqui o RSI já mostra um valor mais baixo em relação ao anterior. Esta é uma divergência clássica, que termina em uma correção. Se você acha que essa correção é pequena, vamos pegar a ferramenta e ver que o tamanho dela foi de aproximadamente 36%, 35,5%. Isso é muito. Ou seja, a ação perdeu um terço do seu valor, ficou 1,5 vezes mais barata. Agora vamos continuar olhando. Obtemos máximas mais altas com máximas mais baixas do RSI. Isso já é uma divergência dupla. Sim, nós tivemos uma e ela parece ter funcionado, mas ainda assim, máximas mais altas do preço da ação resultaram em um valor mais baixo do RSI e estamos obtendo uma queda ainda mais profunda que renova esta mínima aqui. Sim? Ou seja, estamos estabelecendo um valor mais baixo. Aqui a queda já foi de, vamos ver, da máxima até a mínima, bem, aproximadamente 43%. Para que estamos fazendo isso? Para analisar a situação atual. Vamos ampliar o gráfico e olhar para ele de perto. Veja, aqui temos uma máxima, aqui está o seu valor de RSI. Aqui temos a segunda máxima. O RSI está praticamente no mesmo nível, um pouco acima do nível 70. Ou seja, é uma linha horizontal. Resulta que as máximas do RSI seguem assim e as máximas do preço seguem assim. Isso é uma divergência de linhas, isso também é uma divergência e ela termina com uma correção bastante plana. Mas mesmo essa correção plana fez o preço da ação cair 22,5%. E o que estamos observando agora? Estamos observando que a ação estabeleceu uma nova máxima histórica e o RSI novamente se encontra abaixo. Pela segunda vez, não renovamos a máxima aqui, mas algo diferente aconteceu.
Pois bem, uma divergência dupla já pressupõe que devemos cair abaixo desses valores, porque isto e aquilo formam uma única estrutura que sugere uma desvalorização, novamente abaixo da mínima que já existia. Ela estava na casa dos 164 dólares. Agora removemos todos esses desenhos e olhamos para o gráfico de perto, no momento atual. O que vemos? Vemos que a vela de 10 de agosto renovou algum tipo de máxima local de várias semanas. Sim, não foi uma máxima histórica, mas foi uma máxima de muitas semanas. Ao mesmo tempo, note que parecíamos ter indicado um movimento sério de queda aqui, mas não, ele foi comprado. Os stops que estavam, bem, provavelmente em algum lugar acima desta zona, foram acionados. E mostraram que a ação continua subindo. Mas a semana passada de 17 de agosto, renovou mais uma vez a máxima local de várias semanas e fechou com um corpo vermelho, engolfando completamente a semana verde anterior, inclusive com a sombra. Isso é uma reversão técnica para baixo, que tem um objetivo de queda, e ele está na região de 197 dólares, e esse é o objetivo mínimo. Se levarmos em consideração a divergência dupla que tivemos, podemos supor que o objetivo maior está, na verdade, na região da média móvel de 100 semanas. Isso é 166 dólares. Não tenho mais nada ainda a acrescentar. Bem, exceto talvez pelo fato de que eu monitoraria o valor do RSI na região de 30. E quando o indicador chegar aqui, então será possível realizar o lucro da sua posição vendida. Não importa o que aconteça depois. Neste momento, as velas semanais indicam uma queda, pelo menos para a região de 197 dólares. Bem, e no caso de continuação, 167 ou talvez até significativamente mais baixo, em direção à média de 200 semanas, que é 112 dólares. Vamos ver quantos por cento isso representa em relação à máxima histórica. Bem, por exemplo, se 112 for a queda, bem, é uma queda de pouco mais da metade. Absolutamente normal. No mercado de ações, isso já aconteceu mais de uma vez. Quero chamar a sua atenção para o seguinte. Assim como na análise do JP Morgan Chase Bank, que tem indicadores financeiros excelentes, a Nvidia é refém do seu próprio sucesso. Ou seja, ela está em um estado financeiro tão bom, acima de tudo, que mantê-lo bem é uma tarefa muito difícil. E em algum momento a empresa começará a estagnar. Ela não se tornará deficitária, mas seus indicadores cairão e os investidores não gostam nada disso. Sem mencionar que todo o mercado de ações está mais ou menos na mesma situação. Nos gráficos mensais da Nvidia, também prestaremos atenção às divergências e começaremos com o indicador RSI. Veja, temos máximas consistentemente mais baixas. Ou seja, vou marcar aqui, veja, mais baixo, aqui está uma série mais baixa. Bem, no plano horizontal, mas elas claramente não estão subindo. Mais baixo e ainda mais baixo. E agora vamos ver como o preço se comportou nesses momentos. Veja, aqui o preço estava subindo, certo? A máxima estava caindo e tivemos uma correção de 3 meses, depois a continuação da alta. A ação atinge novas máximas históricas, mas o RSI já está claramente mais baixo e temos uma correção ainda mais profunda. Mas quero dizer do ponto de vista percentual. Ou seja, aqui a queda foi de 56% e aqui a queda já foi de 68%. E agora mesmo, veja, tivemos novas máximas de preço aqui, aqui. E o RSI está mais baixo e mais baixo. Isso indica que o movimento está perdendo o fôlego, ou seja, a ação está ficando sem combustível para subir. Não importa com o que isso esteja relacionado. Os indicadores financeiros são excelentes, mas no gráfico os sinais de estagnação são evidentes. E o que podemos supor? Podemos supor uma queda. E para onde? Para aqui. A média de 50 meses. A última vez que a ação esteve nessa média foi em outubro de 2022. Não estou falando de níveis mais baixos, mas a média de 50 meses dentro do contexto da divergência. E veja, aqui está 1, 2, 3, ela já é dupla, no mínimo. Portanto, este é o objetivo mínimo do ponto de vista das velas mensais. Mas agora vamos remover todas essas divergências e olhar apenas para as velas. A estrutura das velas nos diz o seguinte. Ela nos diz que, em primeiro lugar, temos suporte na área do nível de 138 dólares, porque foi a partir desse nível que começou a próxima continuação do crescimento.
Além disso, o nível de $123 também atua como um nível importante, e esta também é a faixa-alvo de queda, e em relação aos preços atuais, bem, estamos falando de 35 a 40% de queda. Além disso, observe que a média de 50 meses pode chegar a essa zona em apenas alguns meses. Não estamos falando de quedas grandiosas, mas isso também é muito. Observe também que a vela de junho engoliu completamente a vela de maio, que estabeleceu a máxima histórica que ainda se mantém, e sinalizou uma reversão de tendência no gráfico mensal. Ou seja, agora a vela de agosto, embora verde, primeiro não conseguiu renovar a máxima, e segundo, até agora, faltando poucos dias para o fim do mês, ela apenas rompeu o ponto de abertura da vela de junho, mas não a engoliu. Isso significa que temos o direito de supor que esta foi a correção máxima permitida. Além disso, tivemos uma divergência, ela está presente no gráfico agora mesmo, e podemos supor que a partir daqui a ação cairá. No final das contas, se você abrir uma posição vendida, short, com alavancagem de 1 vez, ou seja, sem aumentar para 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, eu duvido muito que a ação consiga subir mais 2 vezes até atingir uma capitalização de 10 trilhões de dólares, a ponto de você ser liquidado e expulso do mercado com sua posição vendida. Ou seja, se você não for ganancioso, aqui está o seu depósito, que oferece um lucro potencial na ordem de 40%. Por aqui eu encerro esta análise. As velas diárias podem ser consideradas, mas não são muito indicativas. Eu sou adepto de tempos gráficos maiores no mercado de ações e nós os analisamos. O próximo também será sobre ações do mercado do ZIBUAO. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários. Lembro que fizemos esta análise na plataforma Quantifury, onde você pode negociar não apenas o mercado de ações e criptomoedas, mas também fundos de ETF, índices, mercado Forex, tudo isso sem comissões e sem taxas adicionais. Até a próxima!